E aí pessoal, bem-vindos aos estúdios do meu quarto. Temos aqui duas leituras recentes minhas que eu separei aqui para comentar. Hellblazer, a Cidade dos Demônios, que foi lançado pela Panini em 2012, e X-Men, Massacre de Mutantes, que está nas bancas ainda. Massacre de Mutantes, do que trata isso aqui? Os Carrascos, que são um grupo de assassinos profissionais mutantes, invadem os túneis abaixo das ruas de Manhattan e resolvem exterminar os Morlocks. Os Morlocks são aquela raça de mutantes bizarros que vivem isolados da sociedade. Essa saga foi lançada nos anos 80 e tem várias revistas. X-Men, X-Factor, Novos Mutantes, Quarteto Futuro, até o Thor tá aqui. E embora reúna vários títulos, é bacana que não é um crossover confuso. É bem arquitetado, é tudo muito bem planejado. Cada revista completa a outra de uma forma bacana. A formação dos X-Men ela é um pouco diferente daquela tradicional que se vê nos filmes e nos desenhos. O grupo oficial, no caso os fabulosos X-Men, tem o Wolverine, a Tempestade é a líder, o Noturno, a Kitty, a Vampira e o Colossus. E quem comanda o Instituto Xavier é o Magneto. Peraí, cara, mas ele não é um vilão? E então, cara, o nosso querido Magneto, ele se regenerou e agora ele comanda o Instituto Xavier na ausência do Professor X, que foi levado para o Império Shi'ar para tratar de um problema de degeneração no organismo. E os primeiros X-Men, a Jean, o Ciclope, o Homem de Gelo, o Fera e o Anjo, é muito legal que eles formam dois grupos distintos, o X-Factor e os Exterminadores. O X-Factor seriam humanos caçadores de mutantes, mas na verdade eles estão ali para ajudar, né? E os Exterminadores sim, eles seriam terroristas mutantes segundo a imprensa. E é muito bacana durante a história que eles vão se alternando entre as equipes para agir politicamente na sociedade. Voltando para a história, tá? Ela já começa muito bem, cara, com uma perseguição implacável. Os Carrascos eles estão atrás de dois mutantes que, desesperados para salvarem suas vidas, correm para os túneis de Manhattan e acabam revelando onde é que é o esconderijo dos Morlocks. E aí começa o massacre. Depois de ler, eu dei uma pesquisada e isso aqui é considerado um dos confrontos mais violentos da história dos X-Men. Cara, e realmente é uma chacina de mutantes. Eu não esperava isso de um roteiro dessa época. E sem spoilers, tá? Mas ao contrário de muitos épicos de super-herói, é bacana que aqui os X-Men não são completamente bem sucedidos. Esse confronto com os Carrascos tem várias consequências para muitos deles. Ah, Massacre também tem várias quebra-pau entre os mutantes. Inclusive um muito bom, cara, entre o Wolverine e o Dente de Sabre. E era engraçado que inconscientemente, enquanto eu lia as partes que se focavam no Wolverine, eu ouvia a voz dele do desenho dos anos 90 que passava na Globo. É que eu fui forjado no fogo dos desenhos da Globo, sabe? E o desenho é um clássico, né? Assim como isso aqui. Isso aqui, embora não seja da mesma época, um quadrinho de 86, é considerado um clássico dos X-Men. Inclusive está na lista daquele site americano, o IGN, como uma das melhores histórias de toda a história das histórias dos X-Men, vamos dizer assim. Um outro ponto positivo aqui do quadrinho é que entre os vários quebra-pau entre os mutantes, os roteiristas trabalham um pouco a parte humana dos personagens. Eu sei que isso é uma coisa comum nos X-Men, né? Mas é bacana de tu ver a relação entre o Scott e a Jean, a crise de liderança da Tempestade, porque aqui ela lidera dois grupos, né? Os Morlocks e os X-Men. Então ela tem meio que uma crise com a Calisto, isso é bem bacana, não é só um grande quebra-pau. Massacre de Mutantes é volume único, e ele praticamente se sustenta sozinho, embora ele deixe várias pontas soltas por uma sequência, que seria isso aqui, cara, a Queda dos Mutantes, que a Panini está lançando também. Lamentavelmente, a sequência aqui vão ser 3 longos volumes, mas se tiver a qualidade desse aqui, para mim já está de bom tamanho. Ah, só mais um detalhe, eu dei uma pesquisada nos reviews, e eu vi que esse quadrinho não é uma unanimidade. Teve um pessoal que não curtiu tanto. Eu não sei, tá? Não sei se por causa da linguagem, porque é um quadrinho de 86, então ele tem coisas características da época. Tem o recurso da narração, tem alguns diálogos desnecessários, a arte segue um padrão diferente da atual, mas eu me diverti muito lendo isso aqui, cara. Eu gostei bastante. Eu acho que pra quem tá habituado com o universo X-Men, e não precisa ter lido nada anterior, tá? Tem um resumo legal aqui do que tá acontecendo. Mas, sei lá, pra quem assistiu os desenhos dos anos 90, assistiu X-Men Evolution no SBT, viu os filmes, eu acho que vai curtir bastante. Vamos a Hellblazer, a Cidade dos Demônios. Escrito pelo Cy Spencer, que era um roteirista que eu não conhecia até então, e desenhado pelo Sean Murphy, que é o cara do Punk Rock Jesus. Cara, fazia tempo que eu não lia algo tão mal escrito pelo selo Vertigo. A história até começa bem, tá?
depois do Constantine sacanear dois caras que estavam tentando assaltá-lo, ele é atropelado por uma caminhonete que surge do nada e vai parar no hospital. E é ali que a trama principal da revista começa a se desenvolver. Ela se baseia na mitologia do Constantine, no sangue do demônio Nergal que ele tem nas veias. Isso já foi aproveitado em várias histórias, né? E tem origem na fase do Jaime Delano, e especificamente aqui em Hellblazer Origins 2, Triângulos Infernais. Beleza, voltando para a trama do hospital, tá? É aqui, na minha opinião, que começam os problemas. Os dois médicos que atenderam o Constantine perceberam que o sangue dele era diferente e resolveram criar um exército de demônios infectando as pessoas do hospital para que o inferno notasse-os. Por Deus, cara, de todos os hospitais do mundo, como é que o John foi parar justo nesse que tem esses dois malucos? É uma coincidência absurda já de início. Mas eu tenho uma filosofia de relevar certos aspectos da trama no início das histórias, porque elas podem melhorar no futuro, né? Mas o problema é que isso não acontece. O Constantine sai do hospital, sem saber o que tinham feito com o sangue dele, e resolve gentilmente dar esmolas para uma pedinte que ele encontra na rua. E ele descobre que essa mulher é infectada pelo sangue dele. De todas as pessoas de Londres, cara, justo essa mulher foi aparecer no caminho do cara. Bom, depois a história segue e o Constantine acaba sendo perseguido pelos dois médicos e na fuga ele invade o quintal de uma mulher. E adivinhe, a mulher também era infectada pelo sangue dele, cara. Parece que o roteirista teve preguiça de estruturar melhor a história. Tem muitas coincidências. Embora esse encadernado, ele também tem alguns pontos positivos. A caracterização do Constantine aqui é bem bacana. O Cy Spencer escreve um bom Constantine, tá? Poucas vezes eu vi um Constantine tão bem escrito. As ações dele estão bem condizentes do que tu espera do personagem. A arte do Sean Murphy também é bem bacana. Ele faz um Constantine magrelo, meio punk. Isso é muito legal. Embora eu acho que às vezes ele peque, porque alguns personagens dele parecem meio cartunescos e meio infantis. Mas no geral a arte... Eu acho que o Sean Murphy podia até ser o desenhista definitivo do Hellblazer. Ele faz um Constantine muito legal. E, enfim, cara, isso aqui seria uma aventura do Constantine, sabe? O que não me agrada muito, porque eu esperava algo intelectualmente mais relevante, vamos dizer assim. Geralmente as histórias do Hellblazer têm um dilema moral no final, sabe? Algo que deixa o leitor incomodado. Principalmente nas fases do Delano, na do Ellis, até um pouco na do Azzarello tem. E aqui não, cara. É um filme de sessão da tarde do Constantine. Só para finalizar, o que salva a revista é o que tem depois da trama principal. É um conto escrito e com algumas ilustrações do Dave Gibbons, que é o cara do Watchmen, né? Eu já tinha lido algumas coisas roteirizadas por ele e eu achei bem legal o trabalho dele como roteirista. Bom, eu novamente espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade, tá? Desculpa aí se tu curtiu esse encadernado do Hellblazer, tá? Vamos discutir aí, cara. Comenta. Um abraço.